O assunto SAF começa a ser discutido no Internacional a partir de um pedido feito pelo Conselho de Gestão ao Conselho Deliberativo. A direção do Internacional quer estabelecer um estudo que busque entender e apontar qual o melhor modelo de SAF para o Internacional, dadas as condições financeiras, culturais, geográficas e patrimoniais do clube do Beira-Rio. Enquanto isso, este estudo passará também pela aprovação do Conselho Deliberativo, mas é um passo importante para o futuro, já que o entendimento é que o Inter não pode ter pressa para aderir a uma SAF, mas também não pode demorar demais. A gente explica o Plano Colorado, os entendimentos sobre este novo modelo de futebol, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre SAF, porque um movimento importante foi feito pelo Internacional ainda nesta semana e enviado para o Conselho Deliberativo. O Conselho de Gestão, que é quem administra o clube, busca fazer um estudo sobre as SAFs e avançar no assunto no Internacional. A ideia é apontar o melhor modelo de SAF para o clube. E a gente explica como isso vai funcionar e como isso adianta os processos para, quem sabe, um dia o Inter ser vendido. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão, porque além de débitos atrasados, IPVA, multa e licenciamento, você pode ter algum tipo de alerta de suspeita de clonagem, algum tipo de recal, alguma dívida ativa, e isso pode fazer com que o teu carro fique irregular pelas ruas, e a Zapay te avisa disso. O cupom ADUPLA20 te dá 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São as vantagens do aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, faz o download gratuito e assim quita os débitos do teu carro, moto ou caminhão, tá? O Conselho de Gestão do Internacional, formado pelo presidente, pelos vice-presidentes que administram o clube, que tomam as decisões de administração do clube, o Conselho de Gestão enviou para o Conselho Deliberativo, que é quem aprova e discute e fiscaliza o Conselho de Gestão, um requerimento para iniciar um estudo institucional para entender qual o melhor modelo de SAF para o Internacional. Para contar essa história, eu preciso voltar lá para o início do ano. O Inter estabeleceu a ideia de fazer um estudo que pudesse responder qual o melhor modelo de SAF. Quando eu digo modelo de SAF se para o Inter seria melhor aderir a uma empresa multiclubes como o City, como outros times, se para o Inter faria sentido aderir a uma SAF de um fundo de capital estrangeiro, um príncipe árabe, um sheik, um grande fundo norte-americano, um grande fundo europeu, por exemplo. Se para o Inter seria melhor o estilo de SAF onde existe um mecenas, um dono do clube identificado com o Inter, e este dono do clube identificado com o Inter colocaria dinheiro e administraria o clube com o seu sentimento, são modelos completamente diferentes de SAF. E a ideia é entender qual o modelo ideal para o Inter, dadas as suas condições financeiras, de endividamento, suas condições patrimoniais, de valorização, suas condições culturais, como o torcedor se comporta, o que o torcedor pensa, o que o torcedor quer, o que o torcedor gosta, o ambiente político do clube, como que ele funciona. Tudo isso seria levado em consideração para entender qual o melhor modelo de SAF para o Internacional, que é a resposta buscada através deste estudo. Lá em início do ano, a direção do Internacional recebeu 3 propostas de grandes empresas que fariam uma consultoria para realizar este estudo. Só que em maio veio as enchentes e o assunto ficou parado e as propostas elas foram deixadas de lado. E o que eu ouvi do Internacional é que essas propostas elas inclusive caducaram pelo tempo que passou de lá para cá, já são mais de 7 meses, os valores teriam que ser atualizados, as conversas teriam que ser atualizadas. Bom, a ideia do Inter é retomar o contato para estabelecer este estudo, mas
não fazer isso através apenas do Conselho de Gestão e fazer isto junto do Conselho Deliberativo. Debater no Conselho Deliberativo como seria a melhor forma de fazer este estudo, qual empresa contratar para realizar esta consultoria e estabelecer este debate, este estudo do internacional, dos modelos de SAF que existem no Brasil, dos modelos de SAF que existem no exterior, junto do Conselho Deliberativo e não só no Conselho de Gestão. Para existir uma resposta institucional, se vier oposição, se vier situação, o modelo de SAF que o Inter aceitaria seria este, que seria definido através deste estudo. É possível, por exemplo, que o Inter entenda que o melhor caminho é não virar SAF e manter da maneira que está, isso estudando o mercado e estudando o clube. Mas quem vai determinar isso é este estudo detalhado do mercado de SAFs e do próprio ambiente do Internacional. Isso tudo vai dar ao Inter a ideia clara e objetiva de qual molde de SAF seria aceito. E é possível que o Inter, a partir disso, antecipe um movimento e saiba exatamente, e sabendo exatamente qual modelo quer, saberia exatamente quais os possíveis parceiros. Qual o preço que os possíveis parceiros precisariam investir. Tudo isso ficaria definido. Basicamente, a proposta de SAF ela estaria pronta para o Inter, porque o Inter saberia o preço, o Inter saberia o modelo, o Inter saberia os clientes, caberia aos clientes se interessarem ou não por essa ideia. Tudo isso, claro, se o estudo entender que determinado modelo seria o ideal. É importante a gente dizer que são dezenas de modelos de SAF só no Brasil. No mundo, então, são muitas dezenas, talvez até centenas. Existe, por exemplo, o novo modelo de SAF do Fortaleza, onde a associação esportiva, a entidade associativa, ela tem a majoritariedade, ela tem o maior número de ações do clube que privatiza determinado setor. É possível, por exemplo, fazer uma SAF só das categorias de base. É possível fazer uma SAF só do departamento de futebol profissional. São dezenas, muitos modelos. E todos eles serão estudados agora a partir do requerimento que foi feito pela direção do Inter ao Conselho Deliberativo para que se evolua nesta pauta. O Inter vai virar SAF? A tendência é essa. A tendência de mercado do futebol brasileiro é essa. Dentro do que a gente ouve, inclusive dentro do próprio Internacional. E uma expressão que eu ouvi, que a gente já tinha ouvido no Grêmio e que eu questionei a uma pessoa do Inter se esta ideia também faz sentido para o Inter. E me falaram que é exatamente isso. Não se pode entrar muito cedo no mercado das SAFs, porque muito cedo as propostas elas ainda estão baixas e são para os clubes que estão desesperados. Caso do Cruzeiro, que estava desesperado, do Vasco, do Botafogo, clubes que estavam desesperados. O Inter não podia entrar tão cedo, mas também não pode entrar muito tarde, em um momento onde as grandes propostas, os grandes projetos, eles estejam esgotados. O Inter precisa acertar o timing da entrada no mundo das SAFs. E isto já começa a acontecer com este estudo detalhado. Dúvidas frequentes sobre SAF, tá? A primeira delas. Para onde vai o dinheiro investido por quem compra o clube? O dinheiro vai para o próprio clube. Se uma empresa for comprar o Inter por 1,5 bilhão de reais, por exemplo, é um número que eu chutei aqui, este 1,5 bilhão de reais vai estar determinado em contrato de onde será investido no clube. A empresa, por exemplo, vai se obrigar a investir 500 milhões de reais na contratação de jogadores, 500 milhões de reais no pagamento de dívida, 500 milhões de reais na compra do CT. Todo mundo aprovou que é isso? Assinam, essa empresa faz os investimentos e fica com o controle do clube. É assim que é destinado o dinheiro de um investimento de uma SAF. Uma outra dúvida frequente. A direção pode vender o clube sozinha? Não. Ela precisa da aprovação do Conselho Deliberativo do clube. Mais do que isso, a tendência, dado o ambiente político do Inter e como o Inter funciona, com a participação dos sócios muito grande, 99,9% de certeza disso que eu estou falando, tá? Para entrar uma SAF, vai precisar da aprovação do sócio, a aprovação popular. E isto é uma ideia que já está dentro do Inter. Para o clube ser vendido, o sócio vai precisar aprovar. Muito provável que seja assim. Algumas dúvidas frequentes
em relação à SAF, que é um assunto complexo, mas que já começa a ser debatido. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!